De volta no segundo bloco do Esporte Destaque. Você que ligou a TV agora, deixa eu mostrar a camisa do Palmeiras. Aqui, ó. Camisa bonita. Ó, mostra a do professor aí, por favor, a do professor. A do Dudu é a 7. Né? Ganhamos aqui do professor Ricardo de Oliveira, ele que é observador técnico do Palmeiras. E como ele mesmo disse, né? Na verdade, ele hoje trabalha para o Palmeiras, mas eu tenho certeza que essa função é para o futebol brasileiro mesmo, né? Você descobre um jogador para o Palmeiras, mas amanhã ele vai jogar na seleção. Ser o jogador, o diferencial da seleção no futuro. Então acaba trabalhando em prol do futebol. Tem uma coisa que sempre foi um debate, sempre ouvi, e a gente sempre conversa, né, professor Paulinho? Que é o grande embate. Categoria de base forma ou é para ganhar campeonato ou os dois? Qual é a cobrança em cima de vocês lá na base? Porque a gente às vezes vê um jogador que não consegue dar um passe, independente do clube, de 5 metros. A gente vê alguns jogadores hoje... Eu vou citar um aqui, por exemplo, um cara que na minha visão, com todo o respeito, hoje ele é um cara que é um marca-marca que você falou, que é o Ralf, que o próprio Williams, que o Corinthians contratou, são jogadores que você vê que tem alguns fundamentos que... Eu estou dando esse exemplo porque não tiveram trabalho na base. Mas é a pergunta que eu te faço. Qual que é a cobrança em cima do treinador na base, professor? É o resultado ou não? É formar o jogador? Isso daí ele tem varia muito de clube para clube, né? Como é que é no Palmeiras? Não, o Palmeiras a gente tem o princípio lógico de fazer revelação de atletas, né? Ano passado, se a gente for colocarmos em números, o Palmeiras chegou em uma final entre o Paulista 11, 13, 15, 17 e 20. E nós somos campeões. O Santos chegou nas final com as 5. Nas 5 finais e só tem um título. Perdeu pro então, Corinthians. se nós formos fazendo em cima de competição, nós temos 100%, o Santos tem 20%. Então, eles chegaram em todas as competições. Para competir, tudo bem, ganhou uma, perdeu 4. O Palmeiras chegou em uma e foi campeão de uma. Só que nós revelamos mais atletas, a gente tem uma ideia de, a cada ano, melhorarmos mais a qualificação de atletas subindo para a categoria de cima, né? Então, hoje tem uma cartilha, o Palmeiras tem uma cartilha de todas as posições das categorias de base. O que o lateral do Palmeiras tem que fazer, o que o zagueiro do Palmeiras tem que fazer. E essa foi uma cartilha que eles ficaram, pelo que eles me falaram, 20 horas de estudo. Em um dia só que eles fecharam a cartilha. E sempre aparece alguma coisa, vamos colocar isso aqui, né? Também. Então, assim, vamos supor, se for Corinthians e Palmeiras, não tem que ter... aí não vai ter jeito de falar que é formação. Sim. Tá. Aí entra a competição pura, o próprio treinador, história, né? E os próprios treinadores, eles têm, né, essa cobrança pessoal do querer ganhar, porque não tem jeito, é instintivo da pessoa. Entra o objetivo do treinador também, né? Quero ser campeão, né? Claro. E Ricardo, deixa eu te fazer uma pergunta. Como todo mundo sabe, o futebol eu vejo desde a base como uma pirâmide, né? Aquela base da pirâmide. E o cume dela é a passagem desse jogador para a equipe profissional. Então o garoto entrou no Palmeiras hoje, como qualquer clube, com 10 anos de idade. 11, 12, 13, 14, 15, 16 anos. Então esse garoto já tem lá 6 anos de clube, mas aparece um jogador melhor do que ele. Como é feito esse trabalho do Palmeiras para dispensar esse garoto que já é... No Facebook dele está que ele é jogador do Palmeiras há tantos anos e agora ele tem que ir embora. O Palmeiras faz esse trabalho? Até uma coisa que a gente estava discutindo isso até hoje no CT, né? De que às vezes não é necessário chegar até os 16 anos, né? Às vezes a gente tem a categoria... Como funciona a legislação? O menino ele só pode alojar no clube com 14 anos. O menino só pode assinar um contrato profissional com 16 anos. Então, às vezes, por não poder alojar, nas categorias 10, 11, 12 e 13, logicamente você vai ter jogadores metropolitanos, né? Da região de São Paulo, Guarulhos, Grande São Paulo. Existem meninos do Vale do Paraíba que vêm e voltam todo dia. Nós tínhamos o caso do ano passado de um menino de Ribeirão Preto,
Nossa. Que ele vinha, ele já vinha na sexta-feira, dormia na casa dos amigos, treinava pro sábado para jogar no domingo. E quando chega nos 14 anos, aí você pode pegar jogadores de tudo que é lugar. Aí começa Então, essa peneira aí. Né? Aí que você começa a fechar o topo, né? Porque se você for pôr no sub-10, não há problema nenhum em o treinador no sub-10 ter 60 meninos. Ele vai ter lá o grupo principal e alguns jogadores que a gente chama de monitoramento. Mas monitorando esse, eles vão crescendo gradualmente. Quando chega no sub-14, já pode alojar. Então, aí, às vezes, o menino que não foi observado por nós, ou que até mesmo foi observado por nós, o menino de Goiânia, que estava fazendo esse monitoramento, que vinha, jogava um jogo, ficava 3 jogos sem jogar e depois vinha novamente para outro, ele vai poder entrar. Então, aí fecha a concorrência. E no 16, que foi o caso que citou, muito mais, né? Porque aí vai ser um contrato de profissional. Aí você, às vezes, tem um atleta do próprio AD Guarulhos, que jogou uma competição aqui como amador e o Palmeiras viu que ele é melhor do que o nosso, que pode acontecer. Ele, como amador, é melhor do que o nosso amador. E nós vamos contratá-lo como profissional. Então, legal, às vezes, já é uma coisa... muitas São muitas pontos, variáveis. Né? Muitas variáveis. E essa questão também, que antigamente eu particularmente vi bastante, você também viu. Aparecia o patrocinador, aparecia o diretor com a cartinha na manga. Isso ainda existe hoje nas categorias de base? No Palmeiras eu posso dizer que não existe. O Palmeiras ele tem uma... Tanto que a gente bate que, graças a Deus, não vem jogador nem indicado pelo presidente do Palmeiras. Então, se o Paulo Nobre não impõe, ninguém tem nada para impor. Porque quem faz alguma coisa é pelo clube. Mas existe muito, e não é só patrocinador, né? Existe o patrocinador, aí existe o empresário. Eu vejo, às vezes, em redes sociais que o pessoal posta, precisamos de jogador para jogar em Portugal, com investidor. Então, isso daí, o que é isso daí? É um cara que paga, então vou jogar lá. É uma escolinha portuguesa para jogadores maiores de 17 anos. Então, e isso daí alimenta o sonho. Alimenta o sonho. E então, lá na frente frustra, né? Porque quase ninguém vai jogar mesmo, né? Eu achei muito legal, para encerrar, essa iniciativa que o Palmeiras já tem há alguns anos, das viagens internacionais, né? Com a base, né? De participar. Em 2014 já teve, o ano passado teve, esse ano agora parece que vocês vão para torneio, vai disputar contra o Inter de Milão, o Real Madrid. Isso é muito legal, né? Essa troca de experiência para o jogador e para o treinador também, né? Não é só para o jogador, né? O treinador vai conhecer outro país, isso é muito legal, né, professor? Vai estar uma postagem que o site do Palmeiras fez exatamente ontem, né? Ontem fizemos uma postagem exatamente disso. Esse ano é um ano importantíssimo para o Palmeiras em competições internacionais, até porque vai ser a primeira vez que nós vamos para o Mundial Sub-17. Então, agora em março, nós vamos fazer um amistoso com o Sub-17 com o Real Madrid e depois disputa uma competição na Espanha. O Sub-20 vai também, agora já em março, faz um amistoso contra a Inter de Milão e depois disputa uma competição na Suíça. E ano passado já fomos, no início do ano agora nós fomos para o México. Foi, tem a Copa Chivas. Foi para a Copa Chivas agora com a equipe Sub-16. E algumas competições o Palmeiras disputa com a categoria abaixo, né? Não vai com o time principal. O Mundial vai com a equipe principal. De todas. Na Europa vai com o time principal, mas algumas competições aqui regionais que tem um âmbito de competitivo forte, nós vamos com a categoria abaixo. Isso é muito legal. Então, com isso... E fortalece a marca, né? Palmeiras, né? A ideia, principalmente das competições internacionais, é fortalecer a marca, né? E o João Paulo ainda comentou isso, de que é bom porque os meninos adquirem uma experiência cultural. Sim, pô. Você vai ter uma coisa que você está formando um cidadão. Com certeza. O garoto vai ter... Não vai esquecer nunca, mesmo se ele não for um jogador profissional, né? Eu mesmo, na época que eu trabalhei aqui em Guarulhos, eu levei o Esporte Clube Vila Galvão para disputar uma competição dentro da Granja Comari. E aí os meninos até hoje me chamam e... Pô, professor, lembra aquela vez que nós fomos? Histórico. Eu tenho foto até hoje. Histórico. Então é uma coisa que fica marcado para eles, Com né? certeza. Isso é muito bom. Professor, papo show de bola. Espero, né, grande professor Paulinho, espero marcar outras vezes para você vir aqui. A gente também... O esporte ainda está aqui, aberto, né? Ir lá no CT do Palmeiras, conhecer, mostrar como é que funciona, né? Pro guarulhense, principalmente, né? Que tem um CT aqui
de um clube grande no país, os maiores clubes que o país tem, que é o Palmeiras. E um prazer conhecê-lo e a gente ficar na torcida aí para que você possa chegar aí nos seus sonhos, né? Que com certeza deve ser uma CBF, um clube europeu. E obrigado e sucesso nessa jornada aí, que Deus te abençoe. Agradeço o convite, tá? Voltarei, se for... Com certeza. Com muito orgulho, muito Portas prazer, abertas, tudo. Até vou perguntar para o pessoal lá do clube uma possibilidade de um dia nós fazermos um programa até mesmo de lá. Por favor, faremos. Né? Vamos conversar lá, o pessoal entende, tudo sabe que é importante. Reitero o que eu falei, que eu combinei com o Paulinho, que nós vamos fazer uma avaliação aqui em Guarulhos. Legal. Então até o Paulinho depois vai poder divulgar. Passa da data. Nós vamos só limitar a quantidade de atletas, tudo, e nós já combinamos que a inscrição vai ser 1 litro de leite. Que legal. Ou nós vamos fazer uma doação para alguma instituição de caridade de Guarulhos, tudo. Então, Conte assim, conosco. vamos pensar numa coisa, numa benfeitoria para todos, né? A gente dá uma oportunidade para o garoto, mas também reforçar as categorias do base do Palmeiras e podemos ajudar alguma entidade, alguma coisa que esteja precisando. E sempre que for pedido, sempre que o Paulinho me convidar, virei com o maior prazer. Professor, prazerzaço. Obrigado. Diego, prazer. Professor Paulinho. Volte mais vezes, professor Paulinho. Você vai sumir, são muitos Não, negócios, volto né? São sim, muitos agora... imóveis, muitas coisas. Não, agora a coisa tá se encaminhando, já tá... Como se diz, né? O trem já está no trilho, agora ele tá indo à frente, então com certeza. Eu sei que, como a gente sempre fala, né? Eu faço parte dessa família TV Destaque há muitos anos e não... Mas o mais legal foi quando eu fiz esse convite ao Ricardo e ele aceitou prontamente, pelo fato de mostrar, que é uma das coisas que a gente sempre fala no nosso programa. Verdade. A televisão mostra, Ricardo, o futebol profissional, o alto nível, e aquele garoto que está hoje na escola, aquele garoto que está hoje nos assistindo, ele só imagina o grande. Até um comentário que nós fizemos antes do programa. Tem muita gente, carteira profissional, jogador de futebol e o salário, sem menosprezar. Cada um tem o seu valor. E o salário é de R$800. É verdade. E muita gente não sabe disso. Então, hoje, o trabalho que se faz, em vários clubes, claro, mas o que eu vi de perto dentro do Palmeiras me encantou, me chamou muita atenção, a ponto de trazer o Ricardo aqui para mostrar para você que nos assiste que a coisa não é tão simples, mas que ela é possível a todas. Porque a estrutura que hoje está montada é uma estrutura que vai te ajudar, desde que você tenha condições de estar lá vestindo essa camisa bonita aqui que nós ganhamos de presente. Breve intervalo, daqui a pouco a gente volta com muito mais. Não sai daí.